Prepare-se para descobertas que farão as seitas abrirem falência. Eu vou te explicar em detalhes como as seitas agem para arrecadar dízimos. Você vai aprender tudo o que o profeta Malaquias disse, no capítulo 3, versículo 8. O qual é o trecho mais citado e adorado pelos pastores e líderes sectaristas. Não saia do episódio. Use os comentários para expor sua opinião. Certamente, irei respondê-lo. Eu sou Sadraque, você está assistindo ao canal A Religião Certa. Durante vários anos, estive enganado a respeito de certas doutrinas narradas na Bíblia. Eu já expliquei para vocês como uma palavra mal traduzida pode trazer graves erros de interpretação. De igual modo, a leitura de textos isolados, sem entender o propósito a qual foi escrito. Vou citar um exemplo simples para que você entenda com facilidade. No Antigo Testamento, a Bíblia ordena guardar o sábado. Os adventistas usam esse trecho para fundamentar uma heresia que não faz sentido algum. No Novo Testamento, Paulo instrui as mulheres a usarem o véu. A congregação cristã no Brasil diz que Deus não ouve a oração de mulheres, caso estejam desprovidas do ornamento. As Testemunhas de Jeová usam um trecho bíblico que cita justamente o termo que deu origem a seu próprio nome. Essa é uma das razões pelas quais se consideram como únicos a herdar os benefícios do Criador. Vamos ao episódio, tenho certeza que você terá os olhos abertos. Vou citar um exemplo simples, para que você entenda com facilidade. No Antigo Testamento, a Bíblia ordena guardar o sábado. Os adventistas usam esse trecho para fundamentar uma heresia que não faz sentido algum. No Novo Testamento, Paulo instrui as mulheres a usarem o véu. A congregação cristã no Brasil diz que Deus não ouve a oração de mulheres, caso estejam desprovidas do ornamento. As Testemunhas de Jeová usam um trecho bíblico que cita justamente o termo que deu origem a seu próprio nome. Estas são umas das razões pelas quais se declaram como únicos a herdarem os benefícios do Criador. Vamos ao episódio. Tenho certeza que você terá os olhos abertos. O texto exibido em tela é o mais usado pelas seitas, a fim de justificarem a cobrança do dízimo. Eu fico impressionado com o comportamento dos cristãos. Eles são preguiçosos, não leem a Bíblia, a qual dizem ser a base de sua fé. Eles não sabem usar o próprio livro em que dizem conter a verdade sobre todos os assuntos. Se limitam a aceitar o que é pregado nos púlpitos, e por isso são enganados. Alguns de vocês não ficam atrás. Acreditam que a Bíblia é infalível. Queridos libertos, a Bíblia foi escrita por mão de homens. Vocês precisam estudar, e ter discernimento dos assuntos bíblicos. Enquanto não fizerem isso, continuarão sendo explorados pelos mal-intencionados. O trecho que você vê em tela diz o seguinte. Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 10. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais, e dizeis. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Após a crucificação de Jesus Cristo, o templo foi destruído, o que resultou na extinção das atividades dos levitas, incluindo o sacrifício de animais. Os judeus não aceitam Jesus Cristo como Messias, e devido a guerras e conflitos, o templo foi destruído diversas vezes. Desde a morte de Cristo, ainda não houve reconstrução do templo, e o sacrifício de animais cessou temporariamente. Foi nesse contexto que o cristianismo surgiu, logo após a morte de Cristo. O livro de Malaquias foi escrito muito antes desse evento, e tinha um foco exclusivo nos ensinamentos para os judeus. Malaquias criticou severamente os judeus que não estavam cumprindo as ordenanças de Deus, pois estavam enganando e desprezando suas obrigações religiosas. Em vez de oferecerem animais saudáveis como sacrifício, eles estavam trazendo animais coxos, cegos e doentes, mostrando falta de compromisso. Além disso, eles estavam negligenciando a manutenção e os recursos do templo. Deus estava cobrando que se arrependessem de seus pecados, e voltassem ao caminho correto. O livro de Malaquias é voltado para a religião judaica, e não tem relação direta com o cristianismo. O cristianismo surgiu após a morte de Cristo, e não há mais a necessidade de um templo físico. A ideia de que vós sois o templo do Espírito Santo é enfatizada no Novo Testamento. Jesus se tornou o sumo sacerdote e é ele quem recebe nossas ofertas espirituais.
O templo judaico foi construído conforme as orientações divinas, mas é importante entender que as circunstâncias mudaram desde então. O propósito e o significado das práticas religiosas foram transformados pelo surgimento do cristianismo. Algumas seitas como a Universal e a Adventista tentam construir heresias para estabelecer uma conexão com a tradição judaica. Edir Macedo chegou ao ponto de simular a construção do Templo de Salomão. Os adventistas estão presos no sábado e na proibição de carne suína. No entanto, para os seguidores do cristianismo, a fé em Jesus Cristo e a relação pessoal com ele são fundamentais, independentemente da existência física de um templo. As leis judaicas, como o próprio nome diz, foram criadas para judeus. Para resumir o que foi discutido, o livro de Malaquias foi escrito para os judeus em tempos antigos, quando ainda havia um templo e os levitas recebiam os dízimos. No entanto, esse templo foi destruído há muitos anos. Jesus substituiu o sistema de sacrifício judaico por meio de seu próprio sacrifício. Agora, você mesmo é o templo, e os levitas não existem mais. Deus nunca ordenou que pastores construíssem templos ou que você o agradeça com dinheiro. Não é possível dizer: eu retribuo tudo o que Deus fez por mim com dinheiro, pois Deus não aceita subornos. Além disso, quem recebe os dízimos são os pastores e as seitas, não Deus. Se o dízimo fosse algo divino, Jesus o teria ordenado. Alguns citam o texto: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. No entanto, César se refere ao governo. É como pagar impostos, como o IPTU. Dar a Deus não se refere a dinheiro. Ou seja, ao governo você deve pagar os impostos. A Deus você deve simplesmente segui-lo, como estavam fazendo os discípulos naquela ocasião. Deus não ordenou que pastores fundassem templos e fossem responsáveis por essas despesas. Além disso, a maioria dos pastores não presta contas adequadas sobre os recursos arrecadados, e o dinheiro não vai para a obra, mas para os bolsos dos gananciosos. Ademais, não acredito que a conta de luz e água seja tão cara. Antes de finalizar o episódio, eu gostaria de bater um papo curto com vocês. Eu tenho dedicado muito tempo ao canal, e esse tempo é os meus finais de semana, e até mesmo a madrugada. Por esta razão, peço a gentileza de vocês, de assistirem os episódios até o final. Dar o like e compartilhar. É sempre bom que vocês deixem comentários aqui nos episódios. Nos shorts, a turma comenta com força. Eu não tenho nem tempo para responder. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, eu deixarei vários links nos comentários. Muito obrigado por me acompanhar até o final. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém.